Harmonia 1, revisão. A harmonia é uma área de conhecimento da música fundamental na formação sólida de um músico, seja ele instrumentista, performer, improvisador, compositor, arranjador, regente, diretor musical ou alguém interessado em música. Estudar e se aprofundar em harmonia significa ter acesso à própria natureza da música e à matéria de que é composta. Para a nossa revisão, proponho que comecemos por uma matéria-prima da música, que é o som. Mas o que é o som? Como se comporta? Como podemos defini-lo? Vejamos a seguir. O som do pensamento é lento, ligeiro. Ele vem quando não pensamos e vai quando estamos pensando nele. O som das folhas, ele é característica. Que diria eu? Ela se parece com ela própria. O som das águas é um som que vai para cima, que vai para baixo, desce em uníssono, reproduz-se em várias vozes e depois deságua. O som do vento uiva, como sempre, ele não para. Às vezes lento, às vezes rápido. Às vezes para o norte, às vezes para o sul, mas sempre fazendo o mesmo ciclo. O som do fogo, há que crepitar, lindo como ele, fugaz, profundo. Vejamos agora algumas definições do termo som. Segundo o dicionário OAS, som, tudo que é captado pelo sentido da audição, que podemos ouvir, ruído, barulho, vibração que se propaga num meio elástico com uma frequência que compreende a região entre 20 e 20 mil Hz, capaz de ser percebida pelo sistema auditivo humano. Sensação auditiva provocada por essa vibração, ruído ou timbre característico de uma determinada fonte sonora. Vejamos agora a definição do Bohumil-Mede, teoria da música. Som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Uma vibração põe em movimento o ar na forma de ondas sonoras que se propagam em todas as direções simultaneamente. Estas atingem a membrana do tímpano, fazendo-a vibrar, transformando-as em impulsos nervosos. As vibrações são transmitidas ao cérebro, que as identifica como tipos diferentes de sons. Consequentemente, o som só é decodificado através do cérebro. Ok? Mais uma definição do som, agora pelo Groove Dictionary of Music, online. O som não pode ser ouvido de uma fonte no vácuo. O ar intermediário é necessário para a transmissão do som.
Mas o ar não precisa viajar. O som pode atravessar paredes e janelas. Surge então a ideia da transmissão por meio de ondas, ou seja, por transferência de energia de ponto a ponto sem mudança permanente no meio. As ondas sonoras envolvem pequenos distúrbios ou mudanças na pressão do ar. A quantidade de perturbação é pequena. Um instrumento musical silencioso pode criar mudanças na precisão atmosférica de apenas 1 parte em 1 milhão. Cada perturbação pode ser um aumento ou diminuição na pressão, mas geralmente uma sucessão complicada de ambos. Em seguida, viaja através do ar circundante, criando superfícies de ondas esféricas ao redor da origem do som. Uma contraparte tridimensional das ondulações circulares produzidas por um seixo batendo na superfície de um lago. As ondas no ar viajam para fora a aproximadamente 340 metros por segundo. Ou seja, quando dizemos que o som se propaga em todas as direções, esse caráter é o que chamamos de omnidirecional. Uma outra característica do som é que, embora ele possa ultrapassar paredes e janelas, ele também reflete, né? Tem a reflexão do som sobre as superfícies. Então, o desenho dos instrumentos é feito dessa forma, né? Você tem a estrutura dos instrumentos, seja um violão ou a caixa acústica de um piano, onde serve como aparato de ressonância. Ainda assim, o som pode ter 2 categorias de vibração. A vibração regular produz sons de altura definida, chamados sons musicais ou notas musicais. Por exemplo, o som do piano, do violino, etc. O outro tipo de vibração é a vibração irregular. Produz sons de altura indefinida, chamados de barulhos. Por exemplo, o som de avião, de automóvel, de uma explosão, etc. Na música, são usados não somente sons regulares, instrumentos musicais em notas definidas, mas também sons irregulares, como, por exemplo, os instrumentos de percussão ou ruídos que você possa fazer com seu instrumento, como a guitarra e o violão, violino, utilizando técnicas estendidas ou de percussão. Você pode gerar esses sons irregulares. Vejamos a seguir um vídeo ilustrativo que mostra como a energia do som se desloca. Observe. Todo som é produzido por uma vibração. Vibração é o movimento para trás e para frente de um objeto. Assim que você fala, vibrações são produzidas pelas cordas vocais na garganta. Você só pode ouvir quando a energia do som atinge os seus ouvidos. Mas como é que a energia do som se move? Está se perguntando como é que isso funciona? Venha e vamos ver através desses personagens. Energia sonora viaja na forma de ondas de som. Existem principalmente 2 tipos de ondas: ondas transversais e ondas longitudinais. Vamos ver como as ondas se movem. Nós podemos usar uma mola simples para observar os 2 tipos de ondas. A assistente está segurando um lado da mola, enquanto o doutor está segurando a outra extremidade. Com um movimento rápido e ascendente de seu pulso, o doutor enviou energia viajando através da mola. Perceba como a mola se move. Isso é uma onda transversal. Em uma onda transversal, as partículas vibram perpendicularmente à direção da onda. A onda viajou indo e voltando do doutor até a sua assistente. Agora vamos ver como a onda longitudinal se parece. A assistente está segurando uma extremidade da mola, enquanto o doutor puxa a mola em sua direção e depois empurra em direção à assistente. Observe mais de perto e você perceberá que os espirais se agrupam proximamente e depois lentamente se afastam. Isto acontece porque as vibrações são paralelas à direção da onda. Se a onda se move da direita para a esquerda, então as partículas também se movem da direita para a esquerda. Isso é uma onda longitudinal.
ondas de som são ondas longitudinais. Estas ondas viajam em diferentes velocidades em diferentes meios. O meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. Agora vamos ver como isso funciona. Em um meio sólido, as partículas estão agrupadas bem próximas. A energia do som se move assim que uma partícula atinge a outra partícula. Com as partículas estando tão próximas, o som viaja mais rápido em um sólido. Se observarmos as partículas em um meio líquido, veremos que elas estão mais distantes quando comparadas a um meio sólido. Sendo assim, a energia do som leva um pouco mais de tempo para viajar em um meio líquido. Observe as partículas de gás, elas estão separadas. Logo, as ondas de som viajam mais lentamente. Agora nós sabemos como o som viaja em diferentes meios. A vibração de partículas produz ondas. Comprimento de onda é a distância entre duas compressões consecutivas ou refrações. O número de ondas passando num ponto em 1 segundo é chamado de frequência e é medida em hertz. Ondas sonoras viajam em todas as direções. O som reflete e bate de volta quando atinge uma superfície sólida. O retorno do som de volta é chamado de eco. A batida de volta do som é utilizada propositalmente para aferir a profundidade dos oceanos. Isso é fantástico, não é? Sumarizando, todo som é produzido por uma vibração. Vibrações são produzidas por nossas cordas vocais quando nós falamos. Existem dois tipos de ondas, ondas transversais e ondas longitudinais. Em uma onda transversal, as partículas vibram perpendicularmente à direção da onda. Em uma onda longitudinal, as partículas vibram paralelamente à direção da onda. Ondas de som são ondas longitudinais. Som viaja mais rápido em um meio sólido. Comprimento de onda é a distância entre duas compressões consecutivas ou refrações. O número de ondas passando em um ponto em 1 segundo é chamado de frequência, e isso é medido em hertz. O retorno de volta do som é chamado de eco. Vamos às 4 propriedades do som, que são tidas como características principais do som. Uma primeira característica é a altura, que não diz respeito ao volume, mas sim a agudos e graves, determinada pela frequência das vibrações, isto é, da sua velocidade. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. E quanto menor a velocidade, mais grave será o som. Duração. A duração do som. Extensão de um som é determinada pelo tempo de emissão das vibrações. Uma outra característica é a intensidade do som. Sim, esse diz respeito ao volume. Amplitude das vibrações é determinada pela força ou pelo volume do agente que as produz. É o grau de volume sonoro. E, por último, timbre. A combinação de vibrações determinadas pela espécie do agente que as produz. O timbre é a cor do som de cada instrumento ou voz, derivado da intensidade dos sons harmônicos que acompanham os sons principais. Ok? Todo e qualquer som musical tem simultaneamente as 4 propriedades. Vejamos agora alguns fundamentos da grafia do som em nosso sistema musical. Nosso sistema de notação musical é similar ao plano cartesiano,
das abscissas e ordenadas, onde o tempo é indicado pelo eixo X das abscissas e a altura da nota no eixo Y das ordenadas. No exemplo dado, R ocorre antes de S no tempo e está acima de S na altura. A altura dos sons, em termos psicoacústicos, é grafada de acordo com a relação do som e massa, ou som-espaço, onde os sons mais graves estão em um plano inferior aos sons mais agudos. A duração dos sons segue o mesmo sentido da leitura e escrita da linguagem gramatical, que segue da esquerda para a direita. Para tal, uma pauta ou pentagrama é utilizado na música para indicar a altura precisa desejada. A pauta consiste de 5 linhas e 4 espaços, que podem se estender indefinidamente através das linhas suplementares. Uma clave aparece no começo da pauta a fim de indicar quais alturas estão associadas com as linhas e espaços. As 3 claves comumente usadas hoje em dia são mostradas a seguir: a clave de Sol, a clave de Fá, a clave de Dó na 3ª linha e na 4ª linha. No exemplo, vemos o Dó central em cada uma das claves. A intensidade é grafada através de nomenclaturas como forte, fortíssimo, mesoforte, piano, pianíssimo, ou sinais de aumentação ou diminuição do som. Já o timbre é especificado simplesmente pelo instrumento a ser tocado ou por indicações timbrísticas de efeitos sonoros escritas e determinadas pelo arranjador na partitura, como drive, clean, que é o som limpo, delay, reverb, chorus, outra indicação de efeitos que possam ocorrer. Então, nesta aula, tivemos a chance de abordar aspectos do som e de sua grafia. Até breve em nossa próxima aula.